Olá, boa noite a todos vocês. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui, reunidos para o nosso Evangelho do Lar online. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior e junto com a espiritualidade superior para darmos início a esse Evangelho. Esperamos que todos vocês estejam muito bem, estejam aproveitando as férias para quem está de férias, né? Para quem está trabalhando também aproveitando o seu trabalho, aproveitando a sua vida da melhor maneira possível. Hoje então, dia 23 de janeiro, né? Esse dia quente aqui para nós canoenses, mas dias muito lindos, né? Que estão fazendo. A gente agradece muito aos comentários deixados por todos vocês, a gente agradece sempre a presença de todos vocês aqui conosco. Tem pessoal aí que está muito tempo com a gente, né? A gente consegue ver ali pelos relatos. Então a gente tem muito a agradecer a todos. E também, é claro, a Maria do Carmo, né? Que sempre disponibiliza o tempinho dela para estar colocando ali o trechinho que foi lido pelo Júnior. Lido por Júnior não, né? Lido por mim e comentado pelo Júnior. Bom, gente, lembrando que o Evangelho acontece uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual, para que a gente consiga trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. A gente pede que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada no final do nosso Evangelho pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes e pelos espíritos superiores. Vamos então esquecer de alguns problemas que porventura tivemos durante a nossa semana, durante esse dia. E vamos agora entrar em sintonia com Deus, pedindo então que seja um evangelho de muito amor, de muito entendimento, que a gente consiga levar tudo aquilo que a gente aprende com o nosso evangelho, que a gente consiga levar isso para a nossa vida, que a gente consiga nos policiar mais, ter mais respeito um pelos outros e sempre com amor no coração. Vamos então agora à nossa oração. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que assim seja, então. Vamos agora dar início à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna, mais fácil a nossa compreensão. Estamos então dando continuidade ao capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E agora a gente está no item 3. Na verdade seria o 2, né? A gente está pulando o 2. Estamos indo para o item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os ensinamentos, ele aponta essas duas virtudes, caridade e humildade, como sendo o caminho para a felicidade eterna. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amem o próximo como a vocês mesmos.
façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem por vocês. Respeitem os inimigos. Desculpa, gente. Perdoem as ofensas se quiserem ser perdoados. Façam o bem sem ostentação. Julguem-se a si mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que Jesus não cansa de recomendar e dar o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que eles não cansa de combater. Jesus faz mais do que recomendar a caridade. Ele coloca de maneira bem clara que a caridade é a única condição para se alcançar a felicidade. No quadro em que Jesus nos apresenta o juízo final, é necessário separar o que é apenas linguagem figurada. Ele falava aos seres humanos incapazes de compreender as questões puramente espirituais, por isso devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressioná-los, para que essas imagens fossem aceitas quanto à forma como eram apresentadas. Elas não podiam se afastar muito das ideias da época. Jesus reservou para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Entretanto, ao lado da linguagem figurada do quadro que fez sobre o juízo final, existe uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e a da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento divino, o que realmente está sendo levado em consideração? O juiz não procura saber se a pessoa preencheu esta ou aquela formalidade, se observou as práticas exteriores, se frequentou essa ou aquela religião. Pergunta apenas se a caridade foi praticada e se pronuncia dizendo: passem à direita, vocês que deram assistência aos seus irmãos, e passem à esquerda, vocês que foram duros para com eles. O juiz não pergunta sobre a fidelidade aos princípios da fé. Não faz distinção entre os que creem de um modo e os que creem de outro. Jesus coloca os samaritanos contrários aos dogmas da religião, mas que possui amor ao próximo, acima do sacerdote fiel aos princípios da fé, mas que falta com a caridade. Ele não coloca a caridade apenas como uma das condições para a salvação, e sim como a condição única. Se houvesse outras a serem consideradas, ele as teriam mencionado. Se Jesus coloca a caridade como a primeira das virtudes, é porque contém implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a bondade, a indulgência, a justiça e etc. E também porque a caridade é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo. Bom, olá pessoal, é sempre uma alegria estarmos juntos, né, neste momento. Vamos abordar isso de uma forma diferente hoje. Vamos olhar assim como se nós estivéssemos num monte das oliveiras, ao monte onde Jesus fez, vamos dizer, onde Jesus fez o sermão da montanha, né? Vamos imaginar alguém falando para nós aquilo que seria a representação de felicidade. Porque foi o que fez, foi o que aconteceu lá. Eu falei Monte das Oliveiras, mas não é Monte das Oliveiras. Monte foi um monte lá do sermão, tá? E pensem assim, ó. Jesus só falava coisas boas. Quando ele ia falar algo que seria o contrário de uma coisa boa, eram duas palavras: orgulho e egoísmo. Só.
mas ele não se estendia, não perdia o tempo dele explicando o orgulho e o egoísmo, até para não dar força para o orgulho e o egoísmo. Vamos trazendo isso para nós. Quantas vezes a gente dá mais força para o negativo do que para o positivo? É daí que vem todos os princípios das mensagens, né, ditas no Evangelho. Quando a gente fala mal dos outros, a gente está dando mais força para o errado, para o que é ruim. Quando a gente critica, a gente está dando mais força para aquilo que seria a nossa forma de impor aquilo que a gente quer, orgulho. Tá? Sempre a crítica é o orgulho. Quando a gente fala que as coisas não dão certo, a gente está vendo as coisas pelo nosso ponto de vista do egoísmo, porque a gente não alimenta nada que possa dar certo. Isso é egoísmo, é só para mim. Qualquer coisa que é gerada dos outros não pode dar certo. Se vocês olharem, isso a gente faz o tempo todo. É bem o oposto do que Jesus falou lá em cima, quando passou para as pessoas o sermão das montanhas, né? Todos aqueles pensamentos que se fixaram e fizeram marco por gerações, por séculos. Então seria assim que nós deveríamos de ver as coisas na vida, pelo lado bom, não pelo lado ruim. A alegria de estar vivo, a alegria de estar respirando, a alegria de poder estar na natureza, a alegria de poder ter um trabalho. Né? Que a Janete falou ali, para quem está de férias, boas férias. Para quem está trabalhando, bom trabalho. É porque tudo a gente tem que ver com alegria. Né? A felicidade de estar trabalhando enquanto outros eles estão correndo atrás para conseguir um emprego. Você está trabalhando, não importa se está quente, se está frio. Você está trabalhando, que bom. E assim a gente vai procurando coisas melhores, que bom. Que bom que a gente pode estudar, que bom que a gente possa se aperfeiçoar. Então essa nossa visão de hoje disso seria como ver o lado bom das coisas. Deixa eu atrapalhar vocês aqui, porque até uma coisa bacana, assim, que uma colega minha, da época que eu fiz faculdade, a gente continua com contato ainda, né? E ela colocou assim, ó: obrigada, Senhor, por me apresentar todos os dias com incontáveis riquezas, a começar pelo ar que eu respiro. Ilumina-me, Senhor, para que eu possa, com ternura e delicadeza, perceber e essencialmente agradecer. Bacana. E ela sempre é muito positiva, ela sempre vê tudo pro lado positivo. A minha mãe era uma pessoa assim também. Tudo que ela ia falar, que se a gente falasse assim, tipo, ai, que perigo, né? Vai acontecer tal e tal coisa. A mãe nunca, jamais. Ela sempre viu o lado positivo. Ter coragem, né? Ela dizia, mas vê pelo outro lado, ela dizia. Vai, faz. Olha só, vai lá e vai acontecer assim, 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 sabe? Era uma coisa fora da realidade. Era muito positiva, muito positiva. Então, tem pessoas que são extremamente negativas, né? E outras que colocam tudo lá em cima. E como seria bom se todos nós fôssemos assim, né? Pra mim é muito mais difícil, né? Porque eu não sou que nem minha mãe, eu sou mais negativa, eu tenho que me policiar o tempo todo. Mas pra ela aquilo ali era, quando tu começa a praticar aquilo, se torna uma coisa cotidiana na tua vida, né? Fica uma coisa mais normal de acontecer. Como é essa minha colega aí. Aproveitando assim, quantas pessoas nos mandam mensagens boas? Já pensaram, nem naquelas que nos mandam coisas ruins, negativas, desgraça, violência, sabe? Os erros humanos. Pô, olha isso aí, aquelas que nos mandam coisas boas, até um bom dia. Oi, beleza? Fica bem. Vão lá procurar um bom dia diferente para te dar. Parece que a gente não dá valor para elas, né? Agora, o que mostra coisas ruins e diferenças de pensamentos e conflitos, tá? Parece que está em primeiro lugar. Então, só gostaria que vocês vissem esse texto dessa outra forma, que nem a gente está vendo aqui agora. Se tu parar para pensar assim, pô, a gente só falou coisa boa. É um item que todo o comentário do item ali no livro é pelo lado bom, é pelo lado positivo. Não vamos nem nos aprofundar nas palavras, né? Que isso aí vai ter sequência agora, que a gente vai voltar a falar sobre virtudes, né? Que sempre não tem como a gente não falar de virtudes. E quando o título do capítulo fala que sem caridade não há salvação,
o próprio texto ali já diz, né? Não importa, Jesus não viu religiosos, não viu religião, não viu nada disso. Então não importa quem você segue, o que você pensa, qual religião que você mais se identifica. Mas não esqueça que a alegria está justamente naquilo que você faz, que faz bem, né? Que faz bem para ti, que faz bem para os outros. A alegria de você organizar uma praça para que outros possam usufruir aquela praça. Entende? A alegria que você, quando faz um almoço para alguém, para que alguém possa usufruir. A alegria é maior ainda quando você faz almoço para alguém que está passando fome na rua. Tá entendendo? Aí você já pode medir a extensão das alegrias que a gente pode ter nessa vida. Então pensem nisso, vamos ver isso dessa forma. Então, um trecho tão bacana, tão bom, que só fala de coisas boas. Dê uma relida de novo nele. E até é interessante, né, o que a Janete falou na oração que ela trouxe, daquilo que a gente quer que Deus nos coloque no caminho certo. Se eu errar, me coloque no caminho certo. Já pararam para pensar o quanto é difícil isso? O quanto exige de nós coragem, determinação, força de vontade? Pensem nisso. Tudo é possível. Tudo. Com isso eu encerro o meu comentário. Vamos agora então à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados por seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, que atendo a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces, aos encarnados e desencarnados e a todos vocês que participam do Evangelho. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que tenham todos uma excelente semana, com muita luz, com muita paz, que procurem sempre ver o lado bom das coisas. Ou dediquem-se nessa semana a lembrar que fora da caridade não tem salvação, né? Para poder fazer caridade. Um sorriso, uma palavra amiga, um apoio moral, um apoio financeiro, um apoio alimentício, seja como for, para que possam aprender a viver sempre com a carga de caridade que existe dentro de cada um de nós e até aumentando ela, né? Fazendo aquela centelha aumentar e virar uma chama de caridade, transformando
transformadora, né? Transformando-nos em pessoas excelentes. Fiquem agora então com o passe musical de Eri Lopes e João Lúcio. E depois tem o encerramento e tenham todos uma excelente semana. Ótima semana a todos vocês. Até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas. Até mais, pessoal. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br